estamos no ar com mais um programa Evidência, o seu programa de cultura, dentro das artes, literatura, dança, teatro, música. Hoje, em especial, vou trazer duas pessoas para falar de artes diferentes, literatura e artes plásticas. Vamos conversar com a escritora Maria de Fátima Brederick, que ela está lançando um livro, inclusive está na sua segunda edição. É um livro de autoajuda que é bastante interessante. Como lidar com as pessoas sem precisar de gostar delas. Interessante, não é? Também vamos estar conversando com um artista plástico, professor da Escola Febo Camargo. Muitas pessoas o conhecem, que é o Henderson Ushitsky. Ele vai estar também conversando conosco. Antes de conversar em primeira mão com o Henderson, eu quero agradecer a vocês que têm assistido o meu programa. Quero falar também de alguns programas aqui da casa, pessoas maravilhosas, apresentadores lindíssimos. O programa do Donizete Costa, às vezes faço pequenas participações lá no programa dele, que é aos sábados, do meio-dia às 14 horas, às 2 horas da tarde. Muito bom, programa sertanejo lindíssimo. Também quero mandar um abraço para o Gil de Oliveira, que tem um programa Panorama Esportivo todas as segundas-feiras, às 20h30 aqui pelo canal 99 da NET. E aos pouquinhos vou estar falando de alguns apresentadores aqui da casa, que tem programas muito bons e é bom você agendar também. Falando em agenda cultural, a edição do Evidência no Jornal Diário de Taubaté vai estar trazendo muita coisa relacionada à cultura. Inscrição para concurso de fotografias. Já falei na outra semana, mas torno a repetir, São Bento do Sapucaí vai ter uma exposição de arte dia 1º, arte contemporânea, dia 1º de fevereiro às 19 horas. Também vamos estar lá em Cunha, tendo aquela abertura da fornada de cerâmica. Vai ter, é dia 9, só um dia, mas vai ter 4 horários, às 10 da manhã, às 12 horas, às 14 horas e às 16 horas. Vão lá ver, porque é muito bonito, a entrada é totalmente gratuita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E outros eventos culturais mesmo da nossa cidade, vai estar lá no Jornal Diário de Taubaté, na minha coluna Evidência. Legal? Bem legal, vocês vão gostar. Agora, para a gente iniciar, nós vamos conversar então com o Henderson. Ele é um artista plástico, como disse no início, o trabalho dele é maravilhoso, vocês têm que acompanhar quando ele falar de exposição, ou mesmo quando ele dá algum workshop, vai estar lá, porque eu também vou estar lembrando vocês que vocês vão gostar, ok? Tudo bem, Henderson? Tudo bem. Então, Henderson, eu tenho um prazer muito grande ter você aqui no meu programa, já era uma coisa que eu fazia tempo que estava colocando assim na agenda, e tenho uma satisfação muito grande de você estar participando aqui no programa de Evidência, que é um programa de artes também. Me conta aí, eu fiquei sabendo que no finalzinho de dezembro você fez um workshop de acrílico sobre tela e a repercussão foi muito boa. Conta pra gente um pouquinho a respeito. Realmente, em dezembro, primeiramente, agradecer o convite, né, agradecer também a TV Cidade. Realmente, em dezembro eu fiz um workshop de acrílico espatulado sobre tela, que na verdade é uma novidade, né? Vários artistas ali, desde Van Gogh, já fazem essa técnica e na verdade eu fiz uma oficina, e essa oficina ela é experimental também, né? Nós vamos desenvolvendo junto com o aluno a técnica do espatulado sobre tela, acrílico espatulado sobre tela. Mas tive uma turma grande, foi feito um sábado inteiro. Eles pediram para eu repetir. Foi bom, né? Na verdade eu fiz foi no final de novembro e no começo de dezembro. Né? De dezembro foi uma repetição da de novembro. Certo. É muito bacana a técnica, os alunos gostaram muito e na verdade assim, mais para soltar realmente o aluno, e quando ele começa a aprender, né, a técnica do óleo sobre tela, ele fica meio duro ali na sua composição, na hora que ele está fazendo o quadro.
e ele sempre pede, mas como que eu solto isso? Como que eu solto? Eu falei, vou preparar algo legal para soltar isso. Então eu fiz espatulado, com uma técnica bem solta, permite que o aluno ele abra realmente para a criatividade. Isso. Né? Tem a observação, mas também ele abre para a criatividade. Mas além desse espatulado que você deu uma aula, eu conheço também alguns trabalhos seus, lindíssimos, gente, de casario. Né? Uns trabalhos lindos, é uma técnica também que você domina bem. Né? O casario, na verdade tem feito algumas obras nisso. É interessante esse espatulado que dá para aplicar também no casario, né? Eu tenho feito ultimamente muito trabalho na parte de anatomia, né? Na parte também de figura humana. Então, em todas essas áreas dá para aplicar a técnica que eu fiz no workshop, né? No workshop eu fiz em anatomia. Sim. E no segundo eu fiz uma de paisagem, e a intenção era fazer realmente a do casario também, chegar no casario. Sim. Porque o espatulado no casario fica lindíssimo. Fica, muito lindo. Mas eu tenho assim, os meus trabalhos ele tem sido voltado ultimamente para fotografia, né? Para o retrato, na verdade. Fotografia não, na parte de retrato. Mas uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, gente, foi que ele postou numa rede social um trabalho feito de argila, né? De argila. E eu achei assim uma perfeição maravilhosa. Você tem um domínio muito bom. Parabéns! Porque às vezes a pessoa tem um domínio no desenho, no espatulado, na pintura figurativa, chega lá na escultura, na argila, tem um pouco de dificuldade. Mas me parece que você se sai bem em tudo, gente. Coisa impressionante. Para ser professor na FEGO, na verdade, tem que ser polivalente, né? Não só em uma área, mas tem que atuar em todas elas. Na verdade, a minha formação, ela é um pouco, em parte, autodidata. Eu comecei no desenho, experimentando todas as técnicas de desenho. Fiz lá atrás, quando na infância ainda, eu fiz acho que 6 meses, se não me engano, de Feio Camargo, e isso deu uma projeção para eu trabalhar com desenho. Sim. E o desenho é a base de tudo. Né? Se o artista ele tem uma boa base de desenho, ele consegue desenvolver a pintura, ele consegue desenvolver o próprio desenho, né, em pastel, e também a escultura. É lógico que para os alunos iniciantes a escultura ela é o mais difícil, eles acham realmente mais difícil, e quando entra principalmente na anatomia, que foi o trabalho que você viu lá no Facebook, né, há uma dificuldade muito grande para que esse aluno chegue na técnica que a gente desenvolve. E tem uma curiosidade interessante sobre aquele trabalho, que eu trabalhei com ele subindo ele oco, né? Geralmente a gente ensina a fazer a peça maciça, Sim. Depois a gente oca. Você foi ao contrário. Já subi ele oco, e não sei, ainda não preparei, também tenho que editar esse vídeo, mas eu fiz passo a passo desse modelo que eu fiz, né, que está na rede social. Eu fiz passo a passo, ainda vou postar em outra rede social, né, no YouTube, né? Vou postar esse passo a passo. Assim que tiver, vou estar lançando também no Facebook, que tem sido uma ferramenta para nós artistas, também para a parte geral da arte, né? Até mesmo programa de televisão. A área de comunicação, toda a rede social realmente tem trazido mesmo um retorno muito, muito bom. Mas conta para o pessoal em casa, por exemplo, você sempre mexeu com arte? Foi uma coisa nata? Foi desde criança? Te colocaram numa escola, porque hoje os pais colocam lá na escola de dança, né? A gente vê lá na Feio Camargo as criançadinhas, todas estão, a maior parte tudo lá, vai lá para dança, vai para música, para as artes plásticas também. Então, de repente, os pais deram o primeiro empurrãozinho. Foi assim que aconteceu com você? Foi, não foi diferente disso não. Eu comecei logo na infância,
né? Minha mãe para me distrair, para fazer seu serviço de casa, enfim. Pra calma, né? Para me acalmar, apesar de eu ser calmo por natureza, mas assim, me dava um papel, lápis, giz de cera, lápis de cor, e eu ficava ali desenhando, trabalhando já, né? Fazia as minhas criações, né? E é interessante que esse desenvolvimento ele tem todas as crianças gostam de desenhar. O diferencial é exatamente a parte continuada. Sim. Chega um certo momento que a criança ela se desinteressa por essa área e vai se interessar ou por bola, ou por videogame, ou por outras situações. É verdade, né? E o que eu fiz, na verdade, foi continuar, porque também era o meu interesse, logo de criança, era um gosto, né? Desenhar. Então eu lembro de fazer, por exemplo, ali na infância, os desenhos do He-Man, né? Ali o Gato Guerreiro, enfim, eu fazia isso O ruim é que muitas vezes a gente fugia de prestar atenção na aula para fazer desenho. Isso, mas eu sempre desenhei, isso foi contínuo na minha vida, todas as escolas que eu passei, por todos os aprendizados, né? Passei fui estudar no Estadão, depois eu estudei também no Senai, e todas essas minhas fases eu sempre desenhei. E no meu primeiro emprego, por exemplo, eu trabalhei no escritório de contabilidade, mandar um beijo lá para o escritório Escom. Ai, né? Boas recordações, você está mandando um beijo que tem boas recordações, né? Foram 4 anos maravilhosos lá com o senhor Silvio, né? E ali também já ganhava um dinheirinho extra, porque apesar de eu não ter a escola de artes, eu fui fazer depois, de mais velho, a escola de artes, eu já desenhava retratos, né? E tirava um dinheirinho ali extra. Tá certo, tá vendo? Saber aproveitar, né? Se a pessoa gosta, vamos trabalhar em prol, porque daí, se tem um dinheirinho, já pode ir fazendo alguns pagamentos particular, comprando aquilo que gosta, que é tão gostoso, né? Verdade. Gente, eu quero comprar uma coisa, ganhei isso aqui, fiz um trabalho legal. Isso mesmo, isso é importante. E até um incentivo para vocês aí de casa, quem está assistindo o programa, quando colocar os filhos numa escola, logicamente, tem o estudo secular, tá? Mas esses relacionados à arte, observe, né? É muito importante a criatividade, a criança pode desenvolver trabalhos lindíssimos e hoje, ainda bem, consegue-se tirar um dinheiro para sobreviver. Eu acho que se os nossos políticos, no modo geral, tivessem um olhar especial para a arte, hoje o Brasil seria diferente. Ajudarem um pouco mais, né, gente? Ajudarem um pouco mais. Com música, com teatro, com dança. Até porque, né, vamos dizer, dentro dessas atividades culturais, precisa-se de muito estudo. Com né? certeza. Muita dedicação. A gente vê jovens aí, lá no Fico Camargo, inclusive, tem na área de música muitos que ganham concurso e vão para o exterior. É verdade, né? é verdade. Muitos mesmo. Então, mas aquele pessoal que ganhou aquele concurso, não pense você que foi com 1, 2 horas de estudo, não. Foram muitas horas de estudos, muitos anos de dedicação, aí eles conseguem, né? E é uma pergunta que muitos adultos, né, a gente dá aula para todas as idades lá na FEGO, mas os adultos perguntam: professor, eu posso chegar em uma técnica, um desenvolvimento desses aí, olhando um quadro, né, bem apresentado, bem desenhado, e às vezes o aluno pergunta: posso chegar ali, nessa situação? Pode, claro que pode. Precisa de dedicação, precisa de horas, como o músico fica lá 2 a 4 horas no instrumento, o artista plástico, ele precisa estar ali no desenho, principalmente no desenho, porque as outras técnicas ela acompanham o desenho. Por exemplo, pintura, você começa a pintar já com, né, tendo a técnica do desenho, você começa a pintar com pincel. Na escultura também, porque está aqui, né, tá aqui dentro. Então todo o desenvolvimento artístico ele vem através do primeiro traço, que é o desenho. Legal. Você tem ali a noção de espaço, a noção de proporção. Então isso tudo enriquece quando o aluno ele se dedica horas no desenho, horas estudando,
existe uma evolução muito grande quando existe realmente essa dedicação. Isso, dedicação. Olha, gente, legal, tá vendo? Então anotem aí, Fego Camargo, as inscrições já acabaram mesmo. Acabaram, mas... agora só no final do ano, né? Acho que agora só no final do ano, né? Geralmente começa ali a rematrícula na segunda quinzena de dezembro, na primeira quinzena, desculpe, na segunda quinzena já começa as inscrições. Né? Aí tem final de dezembro e o começo de janeiro para fazer as inscrições. O teste começa agora, dia 1º tem teste. Já tem o teste, tá vendo? Tem que passar pelo teste, senão não adianta, né? É muita procura, né? Muita procura para pouca vaga. Então precisa... Qualidade isso, né? precisa selecionar. Né? É lógico que não é aquela exigência de entrar um Michelangelo na Vinci, que ele precisaria entrar na quase por aí, né? Mas precisa de um... E também tem uma coisa muito legal. O Henderson, quando ele trabalhou na Fego, bem no comecinho, você entrou parece que foi como substituto, estagiário, uma coisa assim, né? Eventual. Aí ele estudou, se dedicou, já sabia bastante, hein? Fez uma faculdade de artes, né? E, se eu não me engano, tirou uma colocação assim maravilhosa, né? Quando você entrou. Vamos falar isso, que foi muito legal. Fiquei muito feliz em saber dessa sua colocação, viu? Eu não gosto de divulgar essas coisas, mas tem que divulgar, sabe por quê? Para as pessoas saberem. Não é que a gente vai se tornar uma pessoa orgulhosa, não é isso, mas as pessoas têm que saber que quem está lá, quem está fazendo aquele trabalho bonito, você olha lá na rede social, olha que trabalho lindo, a pessoa se esforçou, além de estar desde o comecinho, fez uma faculdade, né? É verdade. E se preparou e prestou um concurso e passou por méritos próprios. Verdade. Né? Então, esse primeiro teve um processo seletivo, né? Antes desse concurso do ano passado, também ali era uma vaga só, então não tinha como eu não passar em primeiro, tive que passar. Nesse segundo também tive a graça aí de passar em primeiro, mas o interessante, o melhor, é que todos os profissionais ali da FEU que fizeram o teste passaram muito bem colocados, né? E então o aluno, né, aquele que for estudar na FEU Camargo, pode ter a certeza que está e estará sempre em boas mãos, porque são profissionais que se dedicam, são profissionais que estudam, né? Eu mesmo muitas vezes saio peço licença da minha aula, vou tirar dúvida com professores mais velhos, né? Porque nós não nascemos sabendo tudo. Verdade. Né? E temos que ter a humildade, quando se está trabalhando, de ter a humildade de saber que você também, mesmo dando a aula, mesmo sabendo um pouquinho mais do que os alunos, nós não sabemos tudo. Verdade. A arte, ela é infinita, então existem técnicas, eu costumo falar para os meus alunos de História da Arte que a História da Arte, se fosse realmente trabalhar todo o conteúdo da História da Arte, ficaríamos aí 10, 15 anos trabalhando e não daria conta. Não daria conta, verdade. Não daríamos conta do tamanho material. E geralmente geralmente os professores de História da Arte se dedicam a um período da arte para estudar a fundo isso, né? Então a gente sabe que a gente tem que ter realmente essa humildade de ir perguntar, olha, como que é isso? Como funciona aquilo? Aprendizado. Nós vivemos aprendendo. Vamos morrer aprendendo até o finalzinho, né? E o importante é deixar legado. Né? Isso. Nós sabemos e temos que passar tudo, esgotar tudo aquilo que sabemos. Isso. Eu, por exemplo, não tenho problema algum de mostrar as minhas técnicas para o aluno. Eu divulgo isso nas redes sociais, nos YouTubes da vida, porque nós temos que deixar, eu acho assim, uma das missões em geral do ser humano é deixar um legado. Isso. Não adianta você pegar um conhecimento tão grande, guardar numa caixinha e morrer com ele. Essa caixinha não serviu para nada. Né? Então ela tem que ser aberta, ela tem que ser divulgada, o conhecimento tem que ser dado mesmo, que é para que as próximas gerações sejam melhores do que as nossas, e assim por diante. Henderson, obrigada. Gente, lindo, né? Maravilhoso, né? Prazer é meu. Tem alguma exposição já marcada? Tem alguma coisa em vista daqui a alguns meses que você queira passar agora para o pessoal?
Ou vou ter que chamar ele aqui de novo, né? Para ele estar divulgando essas coisas boas. Eu vou deixar em segredo, né? Brincadeira. Para chamar de novo. Né? Mas não é. Estamos em começo de ano, então nós temos ideias. Né? Temos ideias. Como estamos em processo de mudança de prefeito, né? Mudança de coordenador na escola, nós não temos ainda nada definido. Sabemos que nós temos, na verdade, um espaço que é a Galeria Lenita Freire. Sim. Né? A saudosa Lenita Freire. Foi minha professora de artes também, quando eu me formei por lá. Maravilhosa, infelizmente deixou legado, né? Isso é legal, deixou um legado. Principalmente eu dou aula de História da Arte, muita coisa do que eu sei, aprendi com ela. Então tem esse espaço da Galeria Lenita Freire, e nós estamos sempre fazendo exposições. Os professores e artistas da cidade fazendo exposições individuais ou em grupo. É um espaço aberto também pro cidadão taubatiano, artista, né, cidadão taubatiano, que pode solicitar esse espaço. Eu não lembro se tem algum curso, acredito que não, né? Eu acho que não. Mas é um espaço aberto para o munícipe estar também fazendo ali a sua divulgação e expondo, né? Mas infelizmente não tem nenhuma agenda aí. Quando ele tiver, ele manda, eu vejo, acho que é para eu chamar ele de novo, eu chamo. Henderson, realmente, muito obrigado. Fiquei muito feliz de você estar aqui no meu programa, passando um pouco dessa tua cultura, dessa tua humildade para as pessoas. E quando quiserem conhecer um pouquinho do trabalho, faz uma visitinha na Feira Camargo, né? Obrigado, quero agradecer o programa, maravilhoso. Né, tenha muito sucesso sempre no programa, e aí eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí, né, e quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, estamos lá na Feira Camargo ou pela rede social, né, fácil nos encontrar. Beleza, obrigada. Bem, agora nós vamos conversar com a Maria de Fátima Brederick. As pessoas conhecem mais ela como Gigi. Vou perguntar para ela a respeito desse livro que já está na sua 2ª edição, Como lidar com as pessoas sem precisar de gostar dela. É interessante o tema, né? Então vamos conversar com ela para saber qual foi o objetivo de escrever esse livro. Tudo bom, Gigi? Obrigada, Miriam, né, pela oportunidade de abrir espaço no seu programa para que eu possa falar do livro, né, apresentar para as pessoas que estão assistindo. Diz uma coisa, quando você resolveu escrever esse livro, você pensou em quê? Então, na verdade, saiu meio por acaso, né? Eu sempre trabalhei na área de humanas, eu passei por hotelaria, fui professora de várias coisas, tive muitos empregos. E eu começava a observar que, na maioria dos lugares, sempre tinha muito conflito, né? Pessoas desagradáveis, agradáveis, pessoas que você gosta à primeira vista, pessoas que você já não gosta sem motivo, pessoas que fazem questão de serem melhor do que os outros, né? Então eu começava a observar, falando, nossa, por que será que as pessoas são assim, né? Uns são tão legais, a gente tem vontade de ficar perto o tempo todo, né? E às vezes a gente vê uma vez na vida e nunca mais você tem contato. E outros que às vezes você lida todos os dias e não tem aquela afinidade. Um dia eu comecei a rascunhar alguns perfis assim de pessoas que eu lembrava que eram difíceis e outras que eram fáceis, e quando eu vi, eu tinha escrito o perfil de 70 pessoas, né? E levei para os colegas da Ávila, Academia Vale Paraibana de Letras e Artes de Taubaté. O MASA me convidou para entrar para a academia e possivelmente transformar isso num livro, né? Mas tinha que ser aprimorado, ter técnicas mais específicas para que pudesse virar um livro. Olha, o que eu achei interessante que foram 70 perfis. E lá você encontra perfis assim, interessantes, né? Você encontra daqueles que acharam um casamento, né? Aqueles que querem casar, o deprimido, o negativo, o bom, o deslumbrado. O deslumbrado eu achei interessante, porque eu acho que na maioria das vezes quase todos nós somos um pouquinho deslumbrados, não é não? Então, o deslumbrado, na verdade, cada capítulo que eu fiz, né, cada tipo, como o livro está dizendo, é uma pessoa na minha vida que eu conheci. E
são perfis verdadeiros que retratam o tipo da pessoa. O deslumbrado foram pessoas que eu conheci que almejam ter uma vida melhor, né? Mas por enquanto não têm condições de ter essa vida de rico, de ter coisas boas. Então elas se prejudicavam, porque elas queriam começar de baixo, quer dizer, de cima, né? Sim. E não tinham estrutura financeira, nem emocional, nenhum tipo para começar. E todos nós, como você falou, somos, né? Mas aí a gente sabe que tem um tempo para isso realizar, né? E tem uma forma de realizar. Então, é em homenagem a algumas pessoas que eu conheci. Interessante. E o deprimido, que eu também achei... O deprimido... Hoje em dia, até porque tem tantas pessoas hoje em dia que a gente conversa, eu tô deprimida, fulana tá em depressão. O deprimido, na verdade, acho que é o negativo, né? Eu tive colegas de trabalho que eram negativos. E isso daí é ruim em trabalho em grupo, porque acaba refletindo naqueles que não são, né? Então, se você comenta que tem um projeto, que tem uma ideia... E, besteira, não vai dar certo, já faz a previsão de tudo de ruim que vai acontecer. É diferente de você ter os pés no chão, que muitas vezes você sabe que agora não é possível, mas lá pra frente talvez a gente volte a conversar. Então o negativo, ele é negativo com si próprio, né? Isso, e daí ele reflete isso nas pessoas. Se você tem autoestima, você fala, Deus me livre, né? Não vou comentar mais nada. Mas se você não tem, você vai acabar ficando negativo também, né? Simila, né? Porque pega, né? Pega uma energia estranha, né? Você se sente mal depois, Verdade. né? Verdade, a nossa mente, ela trabalha muito com aquilo que você alimenta. Se você achar que você está feia, você acaba realmente se achando feia e acabou, né? Isso. Lógico que tudo é bem dosado, mas se você achar que você não vai conseguir certas coisas, você não esforça, você não estuda, você não pesquisa, você não procura saber, e aí não acontece. Daí às vezes as pessoas até culpam Deus. Deus não ajudou, Deus, né? Isso. Mas muitas vezes é a falta de nossa competência, né? Às vezes, lógico, não vamos tentar conseguir ou desejar algo que esteja a longa distância, mas vai gradativamente. Pega um pouquinho, aí se é questão de estudar, de pesquisar, de conhecer, pedir ajuda, é importante, inclusive porque esse livro é um livro de autoajuda, não é? Então, muita gente me pergunta o porquê do título, né? Sim. Como lidar com as pessoas sem precisar gostar delas. Na verdade, em momento algum, eu ensino a não gostar dos outros. É maravilhoso, né? Você gostar, você querer bem, você ser grato, né? Que é difícil encontrar pessoas assim. Eu digo lidar com as pessoas porque a gente vive em sociedade, né? Ou você, mesmo que você não trabalhe fora, mas você tem vizinhos, né? Você tem parentes, você tem conhecidos que você encontra na rua. Então, o tempo todo a gente está no meio das pessoas, sim, né? E quando a gente tem oportunidade de mudar isso, de cair fora de situações ou de pessoas, melhora muito. Mas tem situações que você não tem como, né? Se você está num trabalho em grupo, principalmente quando você não tem autonomia para mudar aquilo, né? Durante um tempo você vai ter que aturar. Ou você tem um vizinho que é desagradável e você não pode mudar do lugar, você tem que ficar lá. Então, lidar com as pessoas seria isso. Sem precisar gostar delas, não é não gostar das pessoas, é não gostar do jeito de ser. Então, Gigi, mostra para as pessoas a capa do seu livro, que eu achei bastante até divertido. Tem esses rostinhos aí que já falam um pouquinho a respeito do livro, não é? Então, esses rostinhos, né, esses smiles, representam alguns, né, perfis dentre os 70 que nós temos no livro. Porque para começar a analisar uma pessoa é necessário duas coisas, a princípio. É analisar o olhar e o sorriso. Isso eu aprendi no curso de teatro que eu fiz, né, com o professor Rodrigo Miranda, e que ele já passa muita coisa. Às vezes você não precisa conhecer a pessoa a fundo ou conviver com ela há muito tempo para você começar a observar certas coisas. Então, aqui esses smiles representam os tipos mais comuns de pessoas que a gente lida, que nem esse aqui é a pessoa que fala demais, né? A pessoa que tem um sorriso falso, que a gente detecta de longe, né? Essas pessoas deviam, assim, tomar cuidado, porque pessoas que têm mais experiência em expressões faciais, né? Elas têm mais facilidade de perceber tantas coisas. Ou às vezes você fala alguma coisa para alguém que a pessoa já não gostou, você fala, nossa, eu fiz uma brincadeira, já vi que a pessoa levou a sério, né?
Então isso mostra o quanto as pessoas não são iguais, né? Então a gente tem que agir com elas de forma diferente. Isso não quer dizer que a gente é falso, mas é uma adaptação com os perfis que são tão variados, né? Correto. Como as pessoas não são iguais com a gente. Isso. Tem uns que são formais, outros não são, uns colocam limite, outros não colocam, uns a gente tem mais intimidade, né? Então é um mal necessário, vamos dizer assim. Gigi, diz uma coisa, se alguém quiser procurar o seu livro, porque a primeira edição já esgotou. Isso, nós estamos indo para a segunda edição já, né? Como que faz para estar adquirindo o seu livro? Livraria As Letras do Vale, a Nobel da CTI, a Nobel do Shopping Novo, a Casa do Educador e a Banca da Praça do Epaminondas. São 5 lugares que vão vender. E o mês que vem, se Deus quiser, estamos indo para São José dos Campos, né? O Shopping Center Vale, Vale Sul e o Shopping Colinas, que bom, também vão receber o exemplar. A nossa ideia é que cada mês, né, a gente vá para uma cidade para facilitar para as pessoas interessadas, enquanto não vendo pela internet. Correto. Então, como nós temos bastante colegas da academia, ou amigos que vêm pelo Facebook e tem muita dificuldade via Taubaté, então a gente vai facilitar ao máximo. Que bom, muito bom. Olha, a Gigi, ela, como disse no início, ela faz parte da Academia Vale Paraíbana de Letras e Artes, que é uma academia maravilhosa. Nós temos pessoas com várias culturas lá. Eu, inclusive, participo junto com o grupo na área de artes, ela na área de literatura. Você também faz parte do Clube de 21 Irmãos Amigos também? Pois é, entrei recentemente, fui convidada, né, pelo nosso colega Luiz Antônio Cardoso, que também sempre me abre espaço no programa Literatudo, e agradeço a oportunidade. Gigi, eu agradeço muito você ter vindo aqui no meu programa. Já estava agendada também faz tempo, né, Gigi? Bastante tempo, nunca dava certo. A Gigi também, assim como o Henderson, vão estar na edição do Jornal Diário de Taubaté também dessa semana, uma foto deles falando um pouquinho a respeito do trabalho deles. E o programa Evidência vai estar à disposição quando vocês precisarem, porque esse programa, ele realmente tem o intuito de divulgar personalidades culturais em várias partes, seja ela na literatura, artes plásticas, música, teatro. Nós estamos prevendo aí alguns eventos dentro também da área de artesanato. Taubaté tem bastante gente, não é mesmo, Gigi? Bastante. E precisam mesmo de aparecer, de mostrar seu trabalho para vocês também terem coisas diferentes. Gigi, muito obrigada mesmo. Obrigada, Miriam, obrigada. Então, o programa Evidência fica por aqui. Eu agradeço muito a você estar assistindo o nosso programa. Quero agradecer também a direção da casa, ao Paulo Sérgio de Souza, a Cláudia Mello, que é a supervisora, ao Jefferson Mello, que é o diretor, e a todos vocês que bondosamente têm pelo e-mail ou mesmo pela rede social dando as suas opiniões, compartilhando e curtindo. Obrigada mesmo, viu? E até logo.